Bom dia, Edgar. Bom dia, Dr. Nelson Chamo, que é o nosso convidado especial deste Fora da Caixa. O Dr. Nelson Chamo, ele é médico e também é médico urologista. Por outras palavras, urologista significa que pode-se dizer assim na brincadeira que seria o ginecologista dos homens, não é? Porque cuida da saúde especial dos homens. Então, bem-vindo, Dr. Cham, e como está? Bom dia, eu estou bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir e falar sobre a saúde masculina, não é? E que este é um tema muito importante. De fato, na gíria popular, um urologista é de fato um ginecologista do homem, aquele que vai tratar daquelas doenças do foro mais íntimo do homem. É. Pois. Edgar, como é que acordaste hoje aí em Nampula? Está tudo tranquilo, amanheci muito bem, só correndo um pouco mais, além de Fora da Caixa, outras gravações por aqui, mas enfim, vamos a isso. Frio hoje também aí, como nós cá em Maputo? Estou até casacado, hoje estou até casacado. Ok, muito bem. Então, doutor Cham, nós os homens somos os tais famosos, está tudo bem, saúde está sempre bem, mas por vezes sofrendo, não é? Não temos a coragem ainda, apesar dessa ideia de coragem estar em nós, mas muitas das vezes não temos essa coragem, a mesma coragem para dizer que nós estamos bem de saúde, talvez porque pode ser um indicativo de fracasso, de alguma fragilidade, que é algo que não se espera do homem. Como é que está a saúde dos homens em Moçambique, doutor? Sim, infelizmente, de fato, na concepção masculina, estar doente é um sinal de fracasso, o que é uma concepção totalmente errada. Para mostrar que, de fato, nós temos problemas de saúde, nós podemos começar por aquilo que é definição de saúde. A definição de saúde é um estado de bem-estar. E esse bem-estar tem que ser físico, não é? Do corpo, tem que ser um bem-estar social e psicológico. E não necessariamente a ausência da doença ou de uma outra lesão. O problema do homem é que agarra-se na definição de saúde nessa última parte, ausência de dor ou de uma enfermidade. Mas isso não quer dizer que um indivíduo sem uma doença ou sem uma dor concreta seja necessariamente saudável. E algo que demonstra isso são os principais indicadores de saúde. Os principais indicadores de saúde mostram claramente que, por exemplo, a esperança de vida é maior nas mulheres relativamente aos homens, numa diferença que chega entre 6 a 8 anos, em termos de esperança de vida. Sim, isso só para chamar a atenção que, de fato, os homens devem prestar mais atenção à saúde. Um outro indicador que é importante é a questão do uso dos serviços de saúde. Há estudos, principalmente na área do HIV, que mostram claramente que de longe as mulheres são aquelas que mais usam esses serviços. E de forma certas doenças crônicas, como a hipertensão, a diabetes, atualmente tende a ter um rosto masculino, exatamente porque são doenças crônicas que precisam de uma atenção de proximidade a não seguir esses serviços. Edgar, como é que vês? Bom, nós somos os homens e lidamos também com homens no nosso trabalho.
o que o Dr. Chamo está a trazer é mesmo para evidenciar o que temos estado a viver, não é? Nós mesmos e também nos diálogos que vamos tendo com os homens, percebemos claramente isto. Infelizmente, eu acho que tudo parte um pouco por aí, no que o Gil começou muito bem. Para nós está sempre tudo bem. Como é que está? Está sempre tudo bem. Então é esperado que este homem esteja sempre tranquilo, sempre com energia, sempre forte. E infelizmente, nem sempre é assim. E deixa aqui dizer, aliás, um pequeno comentário que vou fazer e que vou passar para o Dr. Chamo para melhor falar sobre isso. Eu fico aqui pensando se, de uma forma geral, os homens dificilmente se preocupam com a sua saúde, buscam os serviços. O que dizer, então, quando se trata de serviços relacionados com urologia, que estão bastante conectadas à parte bem mais íntima masculina? Eu penso que é muito mais fácil. A gente conhece mais o ginecologista, mesmo sendo homem, a gente sabe mais da existência do ginecologista do que do urologista. Há mais piadas sobre o ginecologista do que o urologista. Então, isto também traz algum significado, sabe? Essa possibilidade da gente conhecer mais um profissional em detrimento do outro. Então, eu até gostaria de ouvir o Dr. Chamo, como é que tem sido, inclusive, a adesão dos homens nesses serviços específicos? Bom, sem dúvida, este é dos principais desafios que nós temos, a adesão dos homens aos serviços de urologia. Eu vou dar um exemplo. A nível global, estima-se que acima de 90% dos homens já teve algum problema relacionado, por exemplo, à atividade sexual e reprodutiva. Mas desses homens, apenas 21% deles procura serviços de saúde relacionados à urologia. E esses 21%, nós estamos a falar de indivíduos que vivem essencialmente em países desenvolvidos, países que, de certa forma, assumimos que, em termos de consciência de saúde, têm uma consciência avançada. Se nós extrapolarmos esses dados para o nosso contexto, obviamente que serão mais assustadores. Outro dado que mostra o quão nós não aderimos, uma das principais doenças do homem na atualidade é, sem dúvida, o cancro da próstata. Cerca de 60% dos indivíduos que procuram serviços de saúde acometidos pelo cancro da próstata já apresentam uma fase avançada, numa fase em que não é possível fazer a cura da doença, a cura no sentido de remover este cancro, e é só possível dados paliativos. Isso mostra como os homens arrastam os seus problemas de saúde e só procuram os serviços numa fase mais avançada em que a doença está grave. Um outro exemplo que posso lhe dar é o cancro do pênis. O cancro do pênis acomete essencialmente as jovens e está associado muitas vezes está associado ao HIV. E o cancro do pênis começa com uma pequena borbulha, não é? Uma pequena borbulha ou uma pequena feridinha no pênis. E o homem tende a negligenciar, muitas vezes por vergonha, esta ferida e vai agravando até a fase do cancro, que infelizmente o tratamento é complicado, que envolve remover parcialmente ou totalmente já não tem volta. Sim. Um outro exemplo é acerca da disfunção sexual erétil. A disfunção sexual erétil, que acomete agora, tende a ter um rosto jovem, por associado a fatores psicossociais, o estresse, a ansiedade, o excesso de trabalho.
o homem, ao invés de procurar um profissional, tende a ir a uma farmácia, a comprar um medicamento que possa resolver aquele problema. Mas é uma resolução naquele instante, não é? Não é uma resolução do problema na base. Um outro exemplo que também posso dar é acerca da infertilidade. Quando um casal tem dificuldades de conceber, na nossa sociedade assume-se que é um problema da mulher. Nunca se olha que... Sim, é um problema da mulher. Nunca se olha que possa ser um problema do homem. O que contrasta muito com aquilo que são dados epidemiológicos que nós temos. Nós dissemos sempre que no caso de infertilidade, o homem contribui em termos de causas com 1/3, a mulher contribui 1/3 e ambos contribuem com 1/3. Ou seja, no mundo, a probabilidade de a causa, não é, da infertilidade ser do homem ou da mulher é de 50%. Portanto, é igual. E por vezes nós ficamos na consulta só com a mulher, procurando resolver problemas só na mulher, esquecendo que, de facto, pode ser no homem. Infelizmente, essa é uma realidade que custa a mudar essa concepção. E como é que avalia, por exemplo, olhando para a questão da disfunção sexual, porque, sobretudo hoje já ficou na moda o uso de substância que é para fortalecer, na opinião do homem, a sua relação sexual, né? E esses produtos estão disponíveis sem uma indicação, portanto a pessoa vai buscar sem indicação médica, acima de tudo, até porque se calhar o homem está mais preocupado de todos esses problemas que o doutor enumerou, está mais preocupado com esse da disfunção sexual, cancro e outros problemas que trouxe esterilidade. Isso ainda não é na primeira linha, portanto, do nível de preocupação do homem. E essa busca desenfreada, digamos, desses medicamentos, isso pode ter consequências para os homens. Obviamente tem consequências. O uso de qualquer que seja o produto terapêutico tem que ser escrupulosamente por recomendação e acompanhamento médico. Porque, primeiro, existem situações específicas em que se pode recomendar o uso desses produtos. Portanto, um homem por si só não vai saber quando é que é essa situação específica para usar. Ele precisa de uma observação médica, precisa de uma avaliação cuidadosa, precisa ser submetido a exames que indiquem em que situação ele está. O segundo ponto relativamente a isso é que existem situações médicas em que é contraindicado o uso dessas substâncias. Portanto, há doenças que impedem que o homem use essas substâncias, esses estimulantes sexuais, porque pode lhe causar outros problemas de saúde. Mas, mesmo nas situações em que ele possa usar, existem doses muito bem definidas em que ele possa usar. Portanto, a quantidade, a periodicidade, por quanto tempo pode usar isso, está tudo muito bem documentado e todos os efeitos benéficos e adversos é preciso prestar-se atenção. E mais, correr para o uso dessas substâncias pode levar, obviamente, a uma situação de dependência, o que não é bom. E para mim, o ponto mais importante é que nem todos que usam essas substâncias precisam necessariamente dessas substâncias. Porque, por vezes, as causas de disfunção sexual enquadram-se em dois grandes grupos. Um é de causas psicológicas, psicossociais, outra de causas orgânicas, ou seja, causas do próprio corpo.
Por vezes o indivíduo está a tomar medicação para causas do corpo quando o seu problema Psicológico. é psicológico. Portanto, o indivíduo perde uma janela de oportunidade de ser, de facto, curado do seu problema de base. Edgar, alguma questão? Olha, há dados, inclusive, que vêm indicando que, por exemplo, a indústria da Viagra é uma das que mais cresce, parece uma terceira a nível do mundo, sabe? Temos a indústria de armamento, que é a primeira, enfim, a indústria farmacêutica, em particular da Viagra, é a que mais cresce. Realmente, eu penso que em muitas das situações podiam ser prevenidas, podiam ser acauteladas recorrendo a um urologista. Infelizmente, ainda não temos essa cultura e talvez é tempo, inclusive, de instigar os homens a terem cultura de saúde no sentido do cuidado de si, cuidado dos outros, no sentido, inclusive, de buscar pelos serviços. E quando o Dr. Chamo colocava alguns dados, enfim, que indicavam a aderência, por exemplo, tardia dos homens para serviços, geralmente quando já estão num estado avançado de enfermidade. Eu fiquei pensando, inclusive, na comparação entre jovens e pessoas adultas e idosas. Eu penso, inclusive, que hipoteticamente que eu coloco isso, talvez o Dr. Cham possa procurar esclarecer um pouco mais. Eu fico pensando, inclusive, que quem recorre mais é a população mais adulta, mais idosa do que os jovens, porque o jovem também é construído dentro daquela ideia que ele é forte e está tudo bem. Então, o homem jovem, para mim, tende a recorrer menos aos serviços de saúde e o homem adulto acaba indo mais porque já está lá diante de complicações advindas de diferentes situações. Então, talvez até ao invés de eu falar das minhas suposições, colocaria mesmo com o doutor um pouco da visão. Como é que vê isso a nível das nossas unidades sanitárias? Quais são os grupos que mais recorrem lá? Bom, sem dúvida, as suas suposições são mesmo corretas. Os que mais recorrem, obviamente, são os mais adultos e idosos. Para mim, existem duas razões fundamentais. Uma é que, durante a vida, as pessoas tendem a ganhar consciência sobre alguns assuntos. A experiência da vida vai mostrando, vai dando isso. O outro aspecto que eu acho que é o mais importante e que mais conta é, de facto, a questão das complicações. Os indivíduos tendem a ter mais complicações de saúde, não é? Com a idade. As doenças cardiovasculares, por exemplo, elas apresentam-se ou incrementam-se mais com a idade. As doenças osteomusculares, as doenças do foro respiratório, né? Nos extremos da idade, é maior. Então, esse indivíduo tem tendência de recorrer mais aos serviços de saúde, muito em conta das complicações da sua doença. E que, infelizmente, se o mesmo indivíduo tivesse recorrido, quando mais jovem, a esses serviços, muito provavelmente dessas complicações que ele apresenta já numa fase adulta, ele não teria, porque poderiam ser abordadas e acauteladas numa fase mais precoce. Agora E aqui, doutor Chamo, inclusive, se me permite, Gilberto, doutor Chamo, eu penso que há um outro ponto de reflexão que a gente precisa trazer. É o lugar das políticas públicas. Como é que as políticas públicas olham para o homem? Eu penso que ao longo dos tempos, o próprio sistema de saúde foi um sistema que foi construído completamente negligenciando os homens. O sistema de saúde parece, em grande parte, ter sido feminizado. É aí que a gente também precisa repensar as nossas políticas. Só há 2 anos atrás, em 2018, é que a gente passou a ter no país uma diretriz de envolvimento, de engajamento dos homens nos serviços de saúde. E esta é uma diretriz, ainda não é uma política pública com grandes orientações, com grandes propósitos, enfim. Então, penso que há também uma necessidade
de se repensar as políticas públicas e trazer o homem também no centro de saúde. Acho que precisamos desfeminizar o sistema de saúde, colocar os dois lá em sincronia, porque a saúde do homem impacta a vida da mulher, a saúde da mulher impacta a vida do homem. Então, é necessário que coloque os dois lá. Sim, sem dúvida. Nós recentemente criamos uma iniciativa, chama-se Iniciativa de Saúde Masculina. E uma das componentes que tenta olhar é esta parte de políticas de saúde. Deixa-me fazer um comentário interessante sobre isso. Na verdade, a diretriz que foi criada há 2 anos não é uma diretriz para a saúde masculina de forma global. É uma diretriz de envolvimento do homem nos serviços de saúde relacionados a HIV. Fazendo uma leitura sobre esta diretriz, por exemplo, se for a pegar este documento e fazer uma leitura crítica, vai notar que neste documento não vem mencionado nem sequer uma vez o cancro da próstata, que é sem dúvida dos principais problemas de saúde dos homens. Essa é uma diretriz virada essencialmente para os serviços da HIV. Agora, também temos que reconhecer que sim, é um grande passo, é um início, com essa diretriz, e essa diretriz transformando-se em política, pode ser a pedra basilar para termos uma política de saúde masculina de uma forma global. Mas dizer também que esse não é um problema apenas do Moçambique. São poucos países no mundo que têm uma política de saúde masculina. Assim, contando alto, está o Brasil, está a Austrália, está a Irlanda e podem estar a fugir mais os outros. Sim, o Reino Unido penso que também tem. Mas são contados aos dedos da mão, né? Exatamente, não chegam aos 10 países, aqueles que têm política direcionada aos homens. E mesmo os serviços, infelizmente, o grande problema dos serviços de saúde, na minha perspectiva, e alguns relatores mostram isso, é que não são serviços necessariamente amigos dos homens. E quando dizemos serviços amigos dos homens, estamos a falar de serviços que possam ter a sensibilidade de olhar para aquilo que são particularidades dos homens. Por exemplo, não há dúvida que em termos de embaraço ou de vergonha perante doenças íntimas, esse é um problema maior para os homens. É preciso encontrar serviços que acolham o homem de uma forma diferenciada. Um outro problema no nosso país é em relação à formação de profissionais que possam lidar com a saúde do homem. Vou dar um exemplo. Em Moçambique, nós só temos 6 médicos urologistas moçambicanos, em comparação com quase acima de 50 médicos ginecologistas. Não é? Essa é uma comparação, não é? E isso mostra o quão diferente é o acesso a esses serviços. Pois. Doutor, estamos agora a viver uma pandemia que é o Covid-19. Há cuidados específicos em relação à saúde dos homens neste período? Não consigo ouvir. Portanto, dizia que estamos agora a viver a situação da pandemia do Covid-19. Então, perguntava se há algum cuidado específico em relação à saúde dos homens neste período. Bom, há dados que mostram, dados desagregados sobre Covid e desagregados em sexos. A Global Action on Men's Health, que é uma rede global das organizações que dedicam-se à saúde masculina, publicou recentemente, nos fins do mês passado, um relatório que mostra que os homens tendem a morrer pelo Covid comparativamente à mulher 2 vezes mais.
E isso estará necessariamente associado a questões comportamentais, por exemplo, a questão do consumo maior de álcool, consumo maior de tabaco, que lhe põe uma predisposição para doenças do fórum respiratório. E também por causa da exposição no local de trabalho dos homens, não é? E mostra, esses dados foram colhidos em cerca de 11 países e mostram claramente que o Covid, em termos de mortalidade, está afetando mais aos homens. E, aliás, uma das avaliações também feitas em Moçambique, em março, a primeira que foi feita, também já dava essa indicação de que maior infectados, maior caso estavam com os homens, né? Era mais de homens. Sim, sem dúvida. Afeta mais o homem, até porque se formos a olhar, assim, fazer uma análise por altos dados, os primeiros dados que foram publicados eram desagregados. Agora os dados não estão a ser desagregados em termos de sexo, mas mostravam claramente que eram nos homens, inclusive aqui em Moçambique, sim. Sim. Bom, sim, doutor. Acho que eu que interrompi, mas já estava ainda a desenvolver um pouco mais essa ideia, tanto dos cuidados. Primeiro é que temos mais homens afetados e mais casos de homens também, tanto de mortes de homens em relação a isto. E quais são outros fatores aqui que podemos trazer, tanto para chamar a atenção ao homem especificamente, em relação aos cuidados que deve ter nesta altura da pandemia de Covid-19? Sim. Bom, no nosso contexto, o homem é, de certa forma, culturalmente, é concebido como aquele que é o provedor. Portanto, mesmo em tempos de confinamento, o homem é aquele que vai ter maior probabilidade de sair de casa à procura de sustento para a sua família. Assumindo essa premissa, é importante que o homem redobre os seus cuidados em termos de proteção, com aquelas medidas que, de certa forma, todos nós já conhecemos: o distanciamento social, o isolamento sempre que possível, a lavagem das mãos. Mas mais do que isso, há necessidade do homem ter consciência de proteger a si e a sua família, porque um homem saudável significa que ele tem consciência de que tem que se cuidar, mas também tem que cuidar da sua família. O que quer dizer que um homem saudável vai refletir necessariamente numa família saudável. Edgar, penso que chegamos ao ponto de perto de terminarmos esta conversa, mas eu sinto que há muitas coisas. Se calhar o Dr. Tiago trouxe aqui os aspectos, tanto que se constituem realmente um problema de saúde dos homens, mas acho que há uma necessidade de nós aprofundarmos essa conversa, no sentido de pegar cada um desses aspectos. Podemos falar um dia sobre a disfunção erétil, falar sobre a questão do planeamento familiar, falarmos sobre, enfim, a questão da esterilidade. A política pública, a política pública. Há muitos ganchos aqui para pegarmos e falar especificamente desses aspectos, e contamos aqui com o Dr. Tiago. Penso que ele já é o nosso o colaborador especial desse Fora da Caixa. Com certeza, vai ser um prazer sempre estar aqui e conversar, e sempre que puder contribuirmos para o fortalecimento da saúde do homem e da sua família. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigado. Então, em jeito de fecho, quais seriam as recomendações para os homens, no geral,
olhando para essa questão de saúde? Sim. A principal recomendação é que tenhamos consciência, como homens, que nós precisamos de procurar os serviços de saúde, e isso não é nenhum sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de responsabilidade, porque para além de eu cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da saúde da minha família. Esse é o primeiro ponto. Há que termos a consciência clara que precisamos cuidar da nossa saúde. No contexto específico que estamos, é preciso seguir à risca com aquilo que são as recomendações do Ministério da Saúde, do governo de Moçambique e do Ministério da Saúde de forma específica, relativamente à proteção, e não só temos que ser vigilantes em termos de cumprimento dessas medidas para com os membros da nossa família. Muito bem, muito obrigado. Edgar, recomendação? Só apenas uma recomendação, aliás, vou colocar duas agora. A primeira recomendação é para nós homens sobre a necessidade de a gente optar pela prevenção. Como é que eu previno? É buscando permanentemente, continuamente, os serviços de saúde. É buscar fazendo check-up, enfim, e não esperar que eu esteja em situação grave, que esteja numa situação extrema para buscar por este serviço. E a segunda recomendação é sobre a necessidade das autoridades, do nosso sistema de saúde, pensar fortemente numa política de saúde masculina. Eu penso que é urgente, é muito contemporâneo que a gente tenha isso, e talvez com mais vagar a gente até precise discutir isso, o que significa essa política, que implicações ela pode ter na vida, nas nossas vidas, na vida dos homens. Muito bem. Bom, eu só vou deixar esse alerta que é de sempre agora aqui no Fora da Caixa. Ser homem a todo custo tem custos. Então, previna-se, cuida-se. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Dr. Chamo. Então, até ao próximo Fora da Caixa. Fiquem bem. Obrigado.